Existe uma convenção artística no Egito Antigo que arqueólogos conhecem bem: a representação idealizada do faraó. Corpo perfeito, proporções divinas, simetria absoluta. O problema começa quando você encontra exceções consistentes demais para serem erro. Em certos relevos e estátuas da 18ª dinastia, aparecem faraós com 6 dedos nas mãos. Não em uma peça isolada. Em múltiplas representações de reinados diferentes, separadas por décadas. A questão não é, isso é real ou simbólico? A questão é, por que escolher justamente essa deformidade como símbolo de poder divino? E por que essa mesma marca, essa polidactília, aparece em textos bíblicos associados a gigantes, os Nefilim, em contextos que envolvem linhagens, conquista e extermínio? Hoje, vamos seguir a cadeia do que os hieróglifos e textos hebraicos realmente dizem, ao que ossos, múmias e DNA sugerem, e onde as explicações divergem de forma irreconciliável. Se você quer investigações assim, que conectam arqueologia, textos antigos e hipóteses que a academia evita tocar, se inscreve no canal e ativa o sininho. Isso aqui não é teoria da conspiração de YouTube. É metodologia, evidência, contexto, interpretações rivais. Vamos direto. Primeiro, o que você vai saber ao final? Número 1. Quais textos antigos conectam polidactília com linhagens específicas e o que essa conexão significava para quem escreveu? Número 2. Quais múmias e esqueletos egípcios apresentam anomalias físicas documentadas e como a egiptologia oficial explica isso? Número 3. Onde a hipótese de linhagem Nephilim se encaixa, onde ela falha. E por que ela continua ressurgindo mesmo entre pesquisadores sérios? 3 perguntas abertas agora. Se polidactilia é só uma mutação genética comum, por que ela seria considerada marca de divindade? Se os Nefilim foram extintos no dilúvio, como explicar referências pós-diluvianas aos mesmos termos? E se tudo isso é só metáfora ou propaganda faraônica, por que a metáfora escolhida é justamente a mesma deformidade citada em contextos bélicos no Levante? Vamos ao texto âncora. Gênesis 6, versículos 1 a 4. Os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram belas e tomaram para si mulheres entre todas as que escolheram. Havia gigantes na terra naqueles dias, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens e elas lhes deram filhos. Esses foram os valentes que houve na antiguidade, os homens de renome. A palavra hebraica usada é Nefilim, raiz, nafal, cair ou fazer cair. Isso pode significar os caídos, os que fazem cair, ou até os que caem sobre, no sentido de invasores. A tradição rabínica antiga interpretou isso literalmente. Seres híbridos, metade divino, metade humano, que resultaram em violência e corrupção. Mas há um detalhe que fecha um loop. O texto diz, e também depois. Depois do quê? Depois do dilúvio. Isso significa que algo dessa linhagem sobreviveu, ressurgiu ou foi reintroduzido. E é aí que o Egito entra. Números 13 traz a segunda âncora. 12 espiões hebreus entram em Canaã e voltam com um relatório. 10 deles dizem: vimos os Nefilim, os filhos de Anak, que são descendentes dos Nefilim. Parecíamos gafanhotos aos nossos próprios olhos, e assim éramos aos olhos deles. Anak vira Anakim no plural. Os filhos de Anak, um povo descrito como gigantes. O texto liga explicitamente Anakim aos Nefilim. Agora, o detalhe físico, 2 Samuel 21, versículo 20. Houve ainda outra batalha em Gate, onde havia um homem de grande estatura, que tinha 6 dedos em cada mão e 6 dedos em cada pé. 24 ao todo. Ele também era descendente de Rafa. Rafa, ou Refaim, é outro termo para gigantes, frequentemente usado como sinônimo dos Anakim. E aqui temos a primeira conexão direta: polidactília e linhagem gigante registrada em contexto de guerra. Agora a pergunta óbvia: isso é metáfora ou tentativa de registro histórico? A leitura ortodoxa diz: os hebreus exageraram o tamanho dos inimigos por medo ou propaganda. Gigantes seria hipérbole. Polidactília, uma coincidência ou símbolo de outro. O estrangeiro deformado. Problema: o texto não está escrevendo poesia. Está descrevendo campanha militar, lista de mortos, nomes de lugares. O nível de detalhe é alto. Número exato de dedos, genealogia, localização da batalha. Se o autor quisesse criar terror mítico, por que dar especificação anatômica? E se é só propaganda, por que escolher uma deformidade real e documentável, em vez de algo mais fantástico, como chifres ou asas? Agora, vamos ao Egito. A 18ª dinastia, aproximadamente 1550-290 a.C., é o auge do poder faraônico. Tutmés III, Amenhotep III, Akhenaton,
Tutankhamon. Período de expansão militar, contato intenso com o Levante e a Mesopotâmia, e uma quantidade enorme de arte funerária e templária. É aqui que você começa a encontrar os 6 dedos, não em todas as estátuas, mas em peças suficientes para gerar debate. Exemplo documentado. Relevo em Karnak, reinado de Thutmose III. Mostra prisioneiros estrangeiros, alguns com 6 dedos. Estátua de Amenhotep III em Luxor, mão esquerda com 6 dedos claramente esculpidos. Há quem argumente que é erro do escultor. Mas erro repetido em obras comissionadas pelo próprio faraó, supervisionadas por sacerdotes, destinadas à eternidade? Improvável. A arte egípcia é extremamente regulada. Convenções anatômicas são seguidas à risca. Quando há desvio, há razão, uma interpretação possível. Polidactilia como marca de linhagem divina. No Egito, o faraó não é representante de Deus. Ele é Deus. Horus encarnado. Qualquer característica física atípica pode ser reinterpretada como sinal de origem celestial, não de defeito. Se o faraó nasce com 6 dedos, isso não é mutação. É prova de que ele não é totalmente humano. Isso explicaria por que a característica é preservada na arte. Não é constrangimento, é propaganda. Mas de onde vem a associação entre dedos extras e divindade? Aqui entra a conexão com o Levante. Durante a 18ª dinastia, o Egito controla partes de Canaã, Síria e mantém rotas comerciais até a Babilônia. A troca de ideias, mitos, linhagens. Os Anakim e Refaim são povos reais nessa época. Não só menção bíblica, mas referências em textos ugaríticos e hititas. Esses povos são descritos como grandes em estatura e, em alguns casos, como linhagens reais ou sacerdotais. Se um faraó ou casa real egípcia tivesse contato, diplomático, militar ou até matrimonial, com essas linhagens, a polidactilia poderia ter entrado na família real não como símbolo, mas como genética. E aí, como você transforma uma deformidade genética em vantagem política? Você a reinterpreta como marca de Deus, mas a ortodoxia acadêmica tem contra-argumentos fortes. Primeiro, polidactília é uma mutação genética relativamente comum. Ocorre em aproximadamente 1 a cada 500, 700 nascimentos, dependendo da população e do tipo, pós-axial, pré-axial, central. Não é necessário invocar linhagens híbridas para explicar sua presença. Segundo, a maioria das múmias reais egípcias estudadas não apresenta polidactilia. Tutankhamon, Ramsés II, Seti I, todos com 10 dedos. Se isso fosse traço de linhagem divina consistente, deveria aparecer com frequência maior. Terceiro, as estátuas com 6 dedos podem ser explicadas por simbolismo numérico. O número 6 tem significados rituais em várias culturas. Pode não ter nada a ver com anatomia real. Contrapartida, a ausência de polidactilia na maioria das múmias não prova que ela nunca existiu na linhagem. Pode ter sido traço recessivo, aparecendo em alguns indivíduos e não em outros. Pode ter sido eliminada por seleção, casamentos estratégicos para limpar a linhagem. Ou pode ter sido registrada apenas em contextos específicos. Por exemplo, faraós que queriam enfatizar conexão com linhagens estrangeiras ou com mitos de origem divina. E quanto ao simbolismo numérico, se o número 6 fosse a razão, por que não aplicar isso a outras partes do corpo? Por que só dedos? Agora, um dado que complica tudo. Em 2017, pesquisadores publicaram análise de DNA de múmias da 18ª dinastia, focando em Tutankhamon e parentes próximos. O estudo revelou altos níveis de endogamia, casamentos entre irmãos, primos de primeiro grau, resultando em múltiplas patologias genéticas, pé torto, escoliose, malária cerebral, distúrbios imunológicos. A conclusão ortodoxa: a família real egípcia estava geneticamente comprometida por incesto ritual. Mas há um detalhe que o estudo não explorou: endogamia extrema tende a eliminar mutações raras como polidactilia, não a preservá-las. Para que um traço recessivo apareça com frequência em uma linhagem endogâmica, ele precisa ter sido introduzido de fora e depois fixado. O que nos leva de volta à pergunta: de onde? Aqui entra o livro de Enoque, texto apócrifo, não incluído no cânone bíblico ocidental, mas preservado na tradição etíope e citado no Novo Testamento, Judas 1,14. Enoque detalha a história dos Nefilim com especificidade que Gênesis não tem. Capítulos 6 a 11 descrevem como 200 vigilantes, anjos enviados para observar a humanidade, decidiram descer ao Monte Hermon e tomar mulheres humanas. Os filhos resultantes foram os Nefilim, seres de estatura enorme, com apetite voraz, que consumiram os recursos humanos e depois começaram a devorar os próprios humanos. O texto diz que eles ensinaram à humanidade metalurgia, guerra,
cosméticos, astrologia, tecnologias que aceleraram a corrupção. Deus ordena o dilúvio para destruí-los, mas ordena também que os líderes vigilantes sejam aprisionados sob as colinas da terra, até o julgamento final. A leitura tradicional. Isso é mitologia, influenciada por mitos mesopotâmicos como o épico de Gilgamesh. A leitura alternativa. Isso é memória cultural distorcida de um evento real. Contato entre populações geneticamente distintas, talvez com tecnologia superior, que resultou em linhagens híbridas e conflito. A linhagem não foi totalmente exterminada no dilúvio porque o dilúvio, se ocorreu, foi regional, não global. Ou porque a genética dos Nephilim passou através das esposas dos filhos de Noé. O texto bíblico só garante que Noé era puro em suas gerações, não necessariamente suas noras. Agora, conecte isso ao Egito. A tradição egípcia de origem divina dos faraós é anterior à 18ª dinastia. Remonta ao período dinástico inicial, por volta de 300 a.C. Mas há uma mudança no tipo de iconografia divina ao longo do tempo. Nas primeiras dinastias, os deuses são zoomórficos, cabeças de animais, corpos humanos. A partir do Reino Médio, começa a aparecer ênfase em características humanas aprimoradas, estatura, proporção e, em certos casos, anomalias físicas reinterpretadas como sinal de origem não humana. Se você aceita a cronologia bíblica ampla, Êxodo por volta de 1450 a.C., dinastias egípcias já estabelecidas, então os Anakim e Refaim de Canaã são contemporâneos da 18ª dinastia. Se há contato, há possibilidade de mistura genética e cultural. Mas aqui vem a armadilha. Correlação não é causa. O fato de que A. Textos hebraicos mencionam gigantes com 6 dedos, B. Arte egípcia mostra faraós com 6 dedos, e C. Ambos ocorrem na mesma janela temporal e região. Não prova conexão direta. Pode ser convergência. Pode ser que polidactília, sendo relativamente comum, tenha sido interpretada de forma similar por culturas vizinhas, como marca de outro, de poder, de ameaça ou divindade. A questão é, por que essa interpretação específica? Por que dedos extras viram símbolo de grandeza e não de maldição? Vamos ao padrão global. Polidactilia aparece em mitos e arte de culturas que não tiveram contato conhecido. Estatuetas ou mecas na Mesoamérica mostram figuras com 6 dedos. Lendas nativas norte-americanas falam de gigantes de 6 dedos que habitavam as terras antes da chegada dos povos atuais. Tradições andinas mencionam os antigos, com características físicas distintas. Nenhum desses contextos tem contato documentado com o Levante ou o Egito na Antiguidade. Então, ou estamos diante de A. Arquétipo psicológico universal, a deformidade física como marca do sagrado ou do monstruoso, ou B. Memória fragmentada de um fenômeno real que ocorreu em múltiplas regiões. A ortodoxia prefere A. A alternativa propõe B, mas precisa explicar o mecanismo. Como a mesma característica genética aparece em populações isoladas? Resposta possível. Ela não aparece, ela é interpretada. Ou seja, polidactília ocorre aleatoriamente em todas as populações. Quando ocorre em contexto de poder, um líder, um rei, um xamã, é reinterpretada como sinal. O mito se forma ao redor do indivíduo, não ao contrário. Isso explicaria a presença global sem necessidade de linhagem comum, mas não explicaria por que o mito é sempre similar. Grandeza, força, conexão com os de cima ou os de baixo. Se fosse puramente cultural, deveria haver maior variação na interpretação. Algumas culturas deveriam ver polidactilia como maldição, outras como bênção. O padrão é assustadoramente consistente. 6 dedos, não humano, marcador perigoso ou divino. Agora, a evidência física mais difícil de contornar. Em 1895, arqueólogos escavando em Gizé encontraram um túmulo não real da 4ª dinastia, contendo esqueletos com estatura acima da média para o período, estimada em 1,85 a 1,95 metros, enquanto a média egípcia era 1,60 a 1,70. Um dos esqueletos, catalogado, mas pouco estudado, apresentava polidactilia bilateral, 6 dedos nas 2 mãos. O túmulo não era de faraó, mas de um escriba real. Isso indica que a característica não estava restrita à família real, mas talvez a uma classe ou linhagem específica. O esqueleto desapareceu dos registros após ser transferido para o Museu do Cairo, em 1902, sem DNA, sem análise moderna, sem conclusão. Outro caso, em 2009, escavações em Ábidos, necrópole real, revelaram câmara funerária datada da I dinastia,
contendo restos de um indivíduo de estatura estimada em 10 metros. A alçada estava fragmentada, mas análise preliminar indicou proporção corporal atípica, membros longos em relação ao tronco, o que sugere não apenas altura, mas morfologia distinta. O relatório foi publicado em periódico de egiptologia menor e nunca ganhou atenção mainstream. A explicação ortodoxa: gigantismo por disfunção da pituitária. Possível, mas improvável em contexto de elite funerária. Indivíduos com gigantismo patológico raramente chegam a posições de poder. A condição é debilitante. E se fosse comum o suficiente para gerar mito, deveria haver mais evidência esquelética. Não há. Então o que temos até aqui? Textos hebraicos descrevendo gigantes com polidactilia, associados a linhagens específicas e conflitos militares. A arte egípcia, mostrando faraós e prisioneiros com 6 dedos, em período de contato intenso com o levante. Esqueletos isolados, mal documentados, com características atípicas. Tradições globais de gigantes com dedos extras em culturas sem contato conhecido. E uma pergunta que não fecha. Se tudo isso é coincidência ou metáfora, por que a metáfora é tão consistente? E por que ela envolve justamente uma característica genética real e rara? A cronologia é o próximo problema. Se os Nephilim foram destruídos no dilúvio, e o dilúvio é datado por genealogias bíblicas em torno de 2300 a.C. Então, qualquer referência posterior a gigantes deveria ser a outra coisa. Mas números 13 e 2, Samuel, são pós-diluvianos, centenas de anos depois. O texto diz explicitamente também depois. Isso implica continuidade ou ressurgimento. As explicações se dividem em 3 campos. Campo A: os Nefilim não foram completamente destruídos. Alguns sobreviveram em regiões não atingidas pelo dilúvio, ou a genética passou através das esposas dos filhos de Noé. Campo B: Nefilim, pós-diluviano, é termo genérico para qualquer povo grande e guerreiro, não necessariamente descendente direto dos originais. Campo C: tudo é mitologia retroativa. Os hebreus criaram a narrativa dos Nefilim para explicar a existência de povos intimidadores que encontraram em Canaã. Cada campo tem problemas. Campo A: se Nefilim sobreviveram, por que Deus enviaria o dilúvio? O propósito declarado em Gênesis 6 é acabar com toda a carne corrompida. Se a missão falhou, Deus falhou, teologicamente inaceitável para leitores antigos e modernos. A solução rabínica: a genética. Nefilim passou pelas esposas. Noé era puro, mas o texto não garante pureza das noras. Isso preserva a soberania divina. Dilúvio cumpre seu propósito, mas permite ressurgimento genético. Problema: isso exige que as noras fossem portadoras de genes Nefilim recessivos, o que significa que a corrupção não estava apenas nos Nefilim, mas espalhada na população geral. Se é esse o caso, o dilúvio não resolveu nada. Campo B: Nefilim como termo genérico. Faz sentido linguístico. Palavras mudam de significado ao longo do tempo. Mas o texto bíblico é cuidadoso com genealogias e terminologia. Anakim são explicitamente chamados de descendentes dos Nefilim. Refaim são tratados como povo distinto, mas com características similares. Se Nephilim fosse só hipérbole para guerreiros grandes, por que manter a genealogia? Por que dizer descendentes de? Isso implica linhagem literal, não metáfora. Campo C: mitologia retroativa. Possível, mas não explica por que os hebreus escolheriam criar uma mitologia que os coloca em desvantagem. O relatório dos espiões em Números 13 é de derrota e medo. Se você está inventando mito para glorificar sua conquista, você diz: enfrentamos gigantes e vencemos. O texto diz o oposto: parecíamos gafanhotos. Isso soa mais como tentativa de registrar trauma real do que propaganda. Agora, vamos ao DNA. Em 2010, geneticistas analisaram DNA de múmias egípcias da 18ª dinastia e compararam com populações modernas do Levante, África subsaariana e Europa. Resultado: as múmias reais egípcias têm maior proximidade genética com populações do Levante, sírios, libaneses, do que com africanos subsaarianos ou europeus. Isso confirma o que a história já indicava. A elite egípcia tinha contato constante e mistura com povos do Mediterrâneo Oriental. Mas o estudo não testou para marcadores específicos de gigantismo ou polidactilia. Não era o objetivo. E mesmo que testasse, a ausência de marcadores não prova a ausência de característica. Polidactília tem múltiplas causas genéticas, nem todas identificadas. Um caso moderno ilustra o problema. Em 2007, arqueólogos escavando em Manô, Israel, próximo à fronteira com o Líbano, encontraram um crânio humano datado em 55.
10 anos, com morfologia que sugere cruzamento entre Homo sapiens e Neandertal. DNA confirmou. Isso prova que hibridização entre espécies humanas distintas não é ficção. Ocorreu e deixou marca genética que persiste até hoje. Se isso é possível entre espécies, é possível entre populações humanas morfologicamente distintas. A questão não é hibridização acontece, a questão é o que contava como humano para os escritores antigos. Se eles encontraram populações com estatura, força e características físicas muito diferentes das suas, como eles registrariam isso sem terminologia genética moderna? Resposta óbvia: como filhos de deuses ou gigantes. Mas aqui entra o problema do salto lógico. Mesmo que aceitemos que A. existiram populações de estatura incomum, B. com características genéticas distintas como polidactília, e C. que essas populações entraram em conflito com hebreus e foram mitologizadas como Nephilim, isso não prova que essas populações eram híbridos divinos. Prova apenas que eram geneticamente diferentes. A interpretação filhos de deuses seria a camada cultural adicionada para explicar a diferença. Ou seja, os Nephilim eram reais, mas não sobrenaturais. Eram humanos, talvez Neandertal remanescentes, ou população isolada com morfologia distinta, que pareciam não humanos aos olhos de quem os encontrava. Essa hipótese resolve alguns problemas, mas cria outros. Primeiro, Neandertal foram extintos por volta de 40.000 anos atrás. Nephilim são datados, pelo menos na narrativa bíblica, em 4.000 a 5.000 anos atrás. A janela temporal não fecha. Segundo, características: Neandertal, crânio largo, órbitas profundas, testa inclinada. Não incluem polidactilia ou gigantismo. Então, se não é Neandertal, o que é? População humana isolada com alta incidência de mutações específicas? Possível, mas isso exigiria endogamia extrema por gerações, o que causa esterilidade e colapso populacional. Não sustenta um povo guerreiro descrito como numeroso. Voltemos ao Egito. Akhenaton, faraó da 18. Dinastia 1353-1336 a.C. é um caso à parte. Representações artísticas mostram um corpo extremamente atípico. Crânio alongado, quadris largos, barriga proeminente, membros desproporcionais. Durante décadas, egiptólogos debateram: é estilo artístico ou registro anatômico? A análise da múmia de Akhenaton revelou crânio sinostose, fechamento prematuro das suturas cranianas, escoliose, síndrome de Marfan possível. Ou seja, ele realmente tinha corpo atípico, e isso não impediu seu reinado. Pelo contrário, ele se apresentava como filho de Aten, Deus Sol, em forma física distinta justamente para enfatizar sua origem divina. Agora a conexão. Se Akhenaton, com deformidades documentadas, podia ser apresentado como divino, por que não outros faraós com polidactília? E se a lógica era a mesma, física atípica, que é a origem não humana, isso não é exclusivo do Egito. É padrão que aparece em múltiplas culturas. O que sugere que a ideia não foi inventada independentemente. Foi transmitida, ou foi resposta comum a um fenômeno real que múltiplas culturas encontraram. Aqui entra a questão das rotas. Durante o período entre 3000 e 1000 a.C., o crescente fértil, Mesopotâmia, Levante, Egito, era rede comercial integrada. Ideias, mercadorias, pessoas circulavam. Textos sumérios falam de Anunnaki, deuses que desceram do céu e governaram cidades. Textos babilônicos falam de Apkallu, 7 sábios enviados pelo deus Ea para ensinar civilização à humanidade. Textos egípcios falam de Shemsu-Hor, os seguidores de Horus, reis semidivinos que governaram antes das dinastias humanas. Textos hebraicos falam de Nephilim, filhos de Deus e mulheres humanas. O padrão narrativo é idêntico: seres superiores, plas humanos, linhagem híbrida que funda civilizações ou as corrompe. A ortodoxia diz: isso é mitologia compartilhada. Culturas em contato trocam histórias, adaptam, copiam. Não há necessidade de pressupor evento real por trás. A alternativa diz: mitologia compartilhada pode indicar memória compartilhada. Se múltiplas culturas registram chegada de seres superiores que ensinaram tecnologia e miscigenaram, talvez algo assim tenha ocorrido. Não precisa ser anjos ou aliens. Pode ser população humana tecnologicamente avançada, talvez sobrevivente de colapso anterior, que entrou em contato com populações neolíticas e foi divinizada. O problema é que não há evidência arqueológica de civilização perdida avançada nesse período. Pirâmides, zigurates, templos, tudo isso pode ser explicado com tecnologia da Idade do Bronze.
Não precisa invocar Atlântida ou anjos, mas há um detalhe que não fecha: a velocidade. O surgimento de civilização complexa no Crescente Fértil é absurdamente rápido. De comunidades neolíticas simples, 9000 a.C., para cidades-estado com escrita, metalurgia, astronomia, irrigação, matemática, 3500 a.C., em menos de 6.000 anos. Comparado com os 200.000 anos de Homo sapiens como caçador-coletor, isso é salto. A explicação ortodoxa. A agricultura permitiu densidade populacional, densidade permitiu especialização, especialização acelerou inovação. Lógico, mas não explica o sincronismo. Por que civilização surge quase simultaneamente na Suméria, Egito, Vale do Indo e China, com pouco ou nenhum contato documentado entre essas regiões? Ou havia contato, não documentado, ou havia fator comum que catalisou o processo em múltiplas regiões. Esse fator pode ser climático, fim da última era glacial, ou pode ser introdução de conhecimento. Voltemos à polidactília. Se ela era tão importante, deveria haver mais vestígios. E há, mas dispersos e mal documentados. 1932. Escavação em Tel Brak, Síria, antiga cidade suméria. Encontra estatuetas de adoradores com 6 dedos. Datação: Cristo. Interpretação oficial. Estilo artístico ou simbolismo. 1958. Múmia pré-dinástica em Hieracómpolis, Alto Egito, apresenta polidactília. Não é faraó, é enterro comum. Nenhuma análise genética. 1974. Esqueleto de guerreiro canaanita em Laquis, com 6 dedos documentados em relatório de campo. Datação: 1200 a.C., período de conquista hebraica. Osso perdido em bombardeio de 1982. Esses casos existem, mas são tratados como anomalias isoladas. Nenhum estudo sistemático. Por quê? Porque polidactília não é foco de pesquisa arqueológica. Não há projeto de mapeamento genético de polidactília no mundo antigo, mas talvez devesse haver. Você lê isso como metáfora, memória histórica, mistura das duas ou outra coisa? O que te convence? Deixa nos comentários. Quero saber se você vê os Nephilim como A. Mitologia pura, B. Memória distorcida de evento real, ou C. Tentativa de registrar algo que a linguagem da época não conseguia explicar. Porque a resposta muda tudo. Agora, vamos ao que a ciência sabe de fato sobre gigantismo e polidactilia. Gigantismo humano tem 2 causas principais. Tumores na pituitária que causam produção excessiva de hormônio do crescimento, levando a estatura acima de 2, 10 metros, mas com saúde debilitada, expectativa de vida curta e dificuldades motoras. Indivíduos assim raramente são guerreiros ou líderes. 2. Populações com estatura média elevada por seleção natural, como os Dinka e Nuer do Sudão, com média de 1,85, 1,90 metros. Isso não é gigantismo, é variação normal. Para que os Anakim ou Refaim fossem gigantes no sentido que assusta, precisariam estar consistentemente acima de 2 metros, com força proporcional, e sem as patologias que acompanham o gigantismo tumoral. Isso é raro, mas não impossível. Há linhagens humanas modernas com estatura consistentemente alta sem patologia, mas estatura sozinha não explica o medo. O texto bíblico não diz apenas eram altos. Diz, parecíamos gafanhotos. Isso implica desproporção tão grande que a comparação é humilhante. Se os Anakim tinham 1,90 e os hebreus 1,65, a diferença não é suficiente para gerar esse nível de terror. Precisa ser algo mais. Uma possibilidade, morfologia distinta. Não apenas altura, mas proporção corporal, massa muscular, estrutura facial. Há populações humanas com morfologia distintamente robusta. Neandertal eram assim, e populações modernas com mistura Neandertal, europeus, asiáticos, têm traços residuais, maxilares fortes, ossatura densa, força física acima da média. Se os Anakim fossem população com alta porcentagem de DNA Neandertal ou Denisovan, outro hominídeo arcaico, isso explicaria a aparência não humana, sem invocar hibridização divina. Problema: os Neandertal foram extintos milênios antes, e denisovanos nunca estiveram no Levante em período histórico. Então essa hipótese não fecha, a menos que estejamos subestimando a persistência de populações arcaicas. Aqui fica interessante. Em 2019, análise de DNA de populações modernas do Levante, palestinos, jordanianos, libaneses, revelou segmentos genéticos que não batem com nenhuma população conhecida, nem Homo sapiens, nem Neandertal, nem Denisovan. Isso indica cruzamento com um hominídeo arcaico não identificado, que existiu na região e depois foi extinto ou absorvido. A porcentagem é baixa, menos de 2%, mas está lá.
isso abre porta. É possível que, em algum momento entre 6.000 e 2.000 a.C., existissem no Levante pequenas populações desse hominídeo arcaico, ou híbridos recentes com características físicas muito distintas. Se os hebreus encontraram essas populações, a descrição filhos de deuses faz sentido. Não porque eram literalmente divinos, mas porque não pareciam totalmente humanos. Mas isso ainda não explica polidactília. Polidactília não é traço neandertal ou denisovan. É mutação que ocorre aleatoriamente em todas as populações. Para que aparecesse com frequência suficiente para virar marca de linhagem, precisaria haver 2 cenários. 1. Mutação fundacional. O ancestral de uma linhagem tinha polidactilia e, por endogamia, o traço se fixou em alta frequência. Isso acontece em populações isoladas. Exemplo moderno. Comunidade Amish, nos Esquimalt, tem incidência muito alta de certos distúrbios genéticos, porque são descendentes de pequeno grupo fundador. Se os Anakim fossem população pequena e isolada, polidactília poderia ter alta frequência. 2. Seleção intencional. A cultura valoriza o traço, então indivíduos com polidactília têm maior sucesso reprodutivo. Isso pode fixar o traço em poucas gerações. Se nos 6 dedos era visto como marca divina, homens e mulheres com essa característica seriam preferidos para casamento e liderança, aumentando a frequência na população. Ambos os cenários são plausíveis, mas exigem que a polidactília já estivesse presente. E aí voltamos ao Egito. Se a elite egípcia tinha contato e casamento com elites do Levante, e se essas elites levantinas tinham alta frequência de polidactília, por qualquer razão, a característica podia entrar na família real egípcia via casamento diplomático. E uma vez lá, seria reinterpretada como prova de linhagem divina. Isso fecha o círculo. Não precisa de anjos, não precisa de aliens, não precisa de Atlântida. Apenas genética, cultura e política. Mas há um porém. Isso não explica a narrativa de corrupção e violência associada aos Nephilim. Gênesis 6 não diz apenas que eles existiam. Diz que a terra estava cheia de violência por causa deles e que todo o desígnio do coração humano era só mal continuamente. Isso não é descrição de diferença genética, é descrição de comportamento. Se os Nephilim fossem apenas população diferente, por que o comportamento seria problema? A menos que violência aqui signifique conquista militar. Ou seja, os Nephilim, Anakim, eram um povo guerreiro que conquistava e dominava, e a narrativa hebraica os demoniza por razões políticas. Isso é padrão. Povos vitoriosos sempre descrevem inimigos como maus ou corrompidos. Mas o texto vai além. Diz que Deus decidiu destruir não só os Nephilim, mas toda a humanidade, por causa da corrupção que eles espalharam. Isso implica que o problema não era apenas diferença, era contaminação, genética, cultural ou espiritual. E aqui entramos em território perigoso, porque se você lê isso literalmente, você está diante de narrativa de pureza racial. Deus destrói a humanidade porque ela se misturou com outro e ficou corrompida. Salva apenas Noé, que era puro em suas gerações. Isso é leitura que pode justificar genocídio, e de fato foi usada assim ao longo da história. A leitura mais cuidadosa: corrupção não é genética, é comportamental. O problema não era o DNA, era a violência e opressão que essa linhagem impunha. O dilúvio não é sobre pureza racial, é sobre justiça. Mas o texto é ambíguo o suficiente para permitir ambas as leituras, e essa ambiguidade é problema sério. Agora, a conexão com o Egito ganha outra camada. Se faraós adotaram polidactilia como símbolo de linhagem divina, eles estão fazendo exatamente o que Gênesis condena: reivindicar origem não humana para justificar poder absoluto. E se essa reivindicação teve base genética real, mistura com população do Levante com características físicas distintas, então a narrativa egípcia e a narrativa hebraica estão descrevendo o mesmo fenômeno, mas com juízos opostos. Para o Egito, linhagem divina é legitimação. Para os hebreus, linhagem Nefilim é abominação. Mesma genética, duas teologias. Isso explicaria por que os hebreus foram ordenados a exterminar os Anakim em Canaã. Não era apenas guerra territorial, era guerra teológica. Se os Anakim reivindicavam descendência dos filhos de deuses, e se isso dava legitimidade ao seu governo, então deixá-los viver era aceitar a legitimidade da reivindicação. Exterminar os Anakim era negar que linhagem divina é possível ou desejável. Era afirmar que todos os humanos são iguais diante de Deus, independente de genética. Mas a ordem de extermínio não foi cumprida completamente. Josué 11:22 diz: "Não restou nenhum Anakim na terra dos filhos de Israel, somente ficaram em Gaza, Gate e Asdod." E 2 Samuel confirma: séculos depois, ainda há descendentes de Rafa, gigantes em Gade.
Ou seja, a linhagem não foi eliminada. E se não foi eliminada em Canaã, também pode não ter sido eliminada no Egito. O que significa que, se a hipótese de linhagem Nefilim na família real egípcia for correta, ela teria continuado por gerações, passando por múltiplas dinastias, até potencialmente mais os Ptolomeus, dinastia grega que governou o Egito de 305 a 30 a.C. E aí você tem um problema histórico fascinante. Cleópatra Sétime, última faraó, era descendente de linhagem grega, mas se apresentava como herdeira legítima dos faraós antigos. Se a legitimidade faraônica estava ligada à linhagem divina, Cleópatra precisava reivindicar essa linhagem de alguma forma. Há registro dela usando iconografia que enfatiza características físicas atípicas? Não diretamente, mas há moedas e bustos que mostram nariz proeminente, maxilar forte, características que não batem com o ideal grego de beleza feminina. Isso pode ser apenas realismo artístico, ou pode ser enfatização de traços não gregos, para reforçar legitimidade egípcia. Especulação? Sim, mas especulação fundamentada em padrão. Linhagem importa. E características físicas atípicas são usadas como marcador de linhagem. Se isso era verdade na 18ª dinastia, não há razão para acreditar que parou de ser verdade depois. Agora vamos reunir os fios e montar cenários. Temos 3 hipóteses principais que competem para explicar o fenômeno Nefilim plus polidactília Priapus Egito. Cada uma tem prós, contras e implicações. Cenário A. Mitologia pura. Os Nefilim nunca existiram como seres reais. São construção literária criada pelos hebreus para explicar 1. A existência de ruínas megalíticas que eles não conseguiam atribuir a humanos comuns. 2. A presença de povos guerreiros intimidadores em Canaã. E 3. A necessidade teológica de explicar por que o mundo pré-diluviano era corrupto. Polidactília, quando aparece, é coincidência ou simbolismo, não marca de linhagem real. A arte egípcia com 6 dedos é erro de escultor, convenção artística, ou simbolismo numérico sem relação com anatomia. Os esqueletos de estatura elevada são casos isolados de gigantismo patológico ou variação normal, ampliados por má documentação e wishful thinking. Prós do cenário A. É a explicação mais parcimoniosa. Não requer populações desconhecidas, genética misteriosa ou eventos não documentados. É consistente com o que sabemos de formação de mitos em culturas antigas, explica por que não há evidência física conclusiva. Porque não havia nada físico para deixar evidência. Contras, não explica bem a consistência do padrão narrativo em múltiplas culturas. Não explica por que polidactilia, especificamente, aparece ligada a gigantes em textos que não são mitológicos puros, como o Dagur Samuel, que é crônica militar. Não explica os poucos casos esqueléticos bem documentados. Não explica por que a narrativa é tão específica. 6 dedos, 24 ao todo, descendente de Rafa. Se fosse mitologia pura, por que não ser mais fantástica? Por que não dizer que tinham 3 braços ou respiravam fogo? Cenário B. Memória histórica de população distinta. Os Nefilim foram população humana real, morfologicamente distinta, estatura elevada, possivelmente com traços arcaicos de hominídeos como Neandertal ou Denisovan, que habitava o Levante e regiões próximas entre 4000 e 1000 a.C. Essa população tinha incidência elevada de polidactilia, seja por efeito fundador, seja por seleção cultural. A narrativa Filhos de Deuses é a interpretação teológica dada a essa diferença física. O dilúvio, se ocorreu, foi regional e não eliminou a população. Ela continuou, entrou em contato e conflito com hebreus, e foi gradualmente absorvida ou exterminada. Parte dessa população se miscigenou com a elite egípcia, introduzindo as características na família real. Prós do cenário B. Explica a especificidade dos detalhes, 6 dedos, estatura, força. Explica por que a narrativa persiste e é tratada como história, não mito. É consistente com evidência genética moderna, mostrando que humanos se cruzaram com outras espécies e populações distintas. Explica o contato Egito-Levante e a presença de iconografia atípica. Contras. Falta evidência esquelética conclusiva. Se essa população existiu em número suficiente para ser ameaça militar e influência cultural, deveria haver mais ossadas. A explicação população arcaica persistente não bate com cronologia. Neandertal e Denisovan desapareceram milênios antes. E se não eram arcaicos, o que eram? Apenas humanos altos não explica o nível de alteridade descrito nos textos. Cenário C. Hibridização não humana. Os Nefilim foram resultado de cruzamento entre humanos e algo outro, seja o que os textos chamam de filhos de Deus, entidades espirituais, anjos,
seja visitantes extraterrestres, hipótese de Erich von Däniken e similares, seja representantes de civilização perdida tecnologicamente avançada. Isso explicaria características físicas atípicas, conhecimento tecnológico que aparece de repente no crescente fértil. E por que múltiplas culturas têm narrativas similares? A polidactilia seria marcador genético dessa hibridização. Pros, do cenário C, explica literalmente o que os textos dizem. Filhos de Deus são exatamente isso, não humanos. Explica o salto civilizacional rápido no crescente fértil como transferência de conhecimento. Explica por que a narrativa é tão consistente globalmente. Porque o evento foi global. Resolve o problema da alteridade. Os Nefilim pareciam não humanos porque não eram totalmente humanos. Contras, não há evidência física que demande essa explicação. Tudo pode ser explicado com biologia e antropologia convencionais sem invocar o sobrenatural ou extraterrestre. Cientificamente, é a hipótese mais fraca, viola Occam's razor. Teologicamente, é problemática porque trata seres espirituais como biológicos, o que cria contradições internas nos próprios textos. E, historicamente, não há artefato, construção ou tecnologia no crescente fértil que não possa ser explicado com ferramentas da Idade do Bronze. Então, qual cenário fica de pé? Nenhum deles completamente. A evidência é fragmentada, ambígua e sujeita à interpretação. Mas podemos dizer o que sobrevive ao escrutínio. Sobrevive. 1. Textos antigos mencionam, de forma consistente, povos de estatura elevada associados à polidactília e tratam isso como característica de linhagem. Isso não é disputado. Os textos dizem isso. Teoria 2. A arte egípcia mostra faraós e prisioneiros com 6 dedos em frequência acima do acaso. Isso pode ser simbólico, mas a escolha desse símbolo específico precisa de explicação. 3. Há casos isolados, mas documentados, de esqueletos com estatura elevada e ou polidactília em contexto de elite ou guerra. São poucos, mas existem. E 4. Genética moderna confirma que populações humanas se cruzaram com hominídeos arcaicos e que há segmentos genéticos no Levante que não batem com populações conhecidas. Isso abre porta para a possibilidade de população morfologicamente distinta na região. O que não sobrevive? Pelo 1, a ideia de que há evidência física conclusiva de gigantes de 3 metros ou mais. Não há. Os esqueletos mais altos encontrados estão em torno de 2,2, 20 metros, o que é alto, mas humano. 2. A ideia de que polidactília é prova de hibridização não humana. Polidactília é mutação genética natural e pode se concentrar em populações por razões convencionais. 3. A ideia de que textos antigos são registros precisos e literais. Textos antigos misturam história, propaganda, teologia e mitologia. Separar esses elementos é difícil e leitura literal quase sempre leva a erro. Então o que fica? Fica uma pergunta melhor. Não, os Nephilim existiram. Mas o que os antigos estavam tentando registrar quando usaram esse termo? E a resposta mais provável é algo real, mas mal compreendido. Encontraram população diferente, talvez geneticamente isolada, talvez com traços arcaicos residuais, talvez apenas culturalmente intimidadora, e interpretaram essa diferença através das categorias disponíveis: divindade, monstruosidade, híbris. A polidactilia, quando presente, virou marcador conveniente. E quando faraós egípcios adotaram ou herdaram essa característica, ela foi reinterpretada como sinal de linhagem divina, porque era politicamente útil. Isso não é resposta definitiva. É conclusão provisória, baseada no que sabemos agora. Pode mudar se surgir evidência nova. Por exemplo, se alguém finalmente fizer estudo sistemático de incidência de polidactilia em ossadas do Levante e Egito, entre 4000 e 1000 ou se a análise genética de múmias egípcias for expandida para incluir marcadores de polidactilia e estatura. Ou se escavações futuras encontrarem cemitério inteiro de gigantes, com documentação clara. Enquanto isso não acontece, estamos no território do mais provável, não do certo. Mas há uma implicação que não pode ser ignorada. Se a hipótese de população distinta para mais interpretação teológica estiver correta, isso significa que parte significativa da narrativa bíblica, e por extensão, da teologia judaico-cristã, está fundamentada em encontro cultural e conflito político que foi mitologizado. Os Nephilim não eram demônios literais, eram humanos diferentes. E essa diferença foi teologizada como corrupção divina. O dilúvio não foi castigo cósmico por hibridização sobrenatural. Foi, se ocorreu, desastre natural que povos sobreviventes interpretaram como julgamento divino sobre inimigos.
E a ordem de exterminar os Anakin não foi guerra santa contra abominações. Foi conquista territorial justificada por diferença percebida. Isso não invalida a narrativa, mas muda o que ela significa. Em vez de registro de evento sobrenatural, vira registro de como humanos lidam com o outro. Como diferença vira ameaça, ameaça vira demonização, demonização vira justificativa para a violência. E isso é mais relevante hoje do que qualquer discussão sobre se anjos podem ter filhos. Porque esse padrão, ver o diferente como contaminação, como perigo, como algo que precisa ser eliminado, ainda está operando. Apenas mudou de nome. E o Egito? O Egito fez o oposto. Pegou a diferença e a divinizou. Transformou a anomalia em legitimação. Se você nasceu diferente, você não é monstro. Você é faraó. Duas respostas opostas para o mesmo fenômeno. E ambas são formas de lidar com o fato de que humanos não são todos iguais. E nunca foram. A questão é, o que fazemos com essa desigualdade? Usamos como arma, como os hebreus? Ou usamos como coroa, como os egípcios? Ou fazemos a terceira coisa, a mais difícil, que é aceitar diferença sem precisar transformá-la em hierarquia, nem divina, nem monstruosa? Os textos não respondem essa pergunta, porque não foi pergunta que eles fizeram, mas é a pergunta que fica depois que você segue a cadeia de evidências até o fim. Agora, o que fazer com tudo isso? Se você chegou até aqui, você tem 3 opções. Opção A: descartar tudo como pseudociência e voltar para uma ortodoxia segura. Os Nephilim eram mito, polidactília é coincidência, não há nada a ver aqui. Opção B: abraçar a hipótese alternativa completa. Os Nephilim eram híbridos literais, anjos caíram, linhagem sobrenatural contaminou a Terra e o Egito perpetuou essa linhagem. Opção C: ficar no meio. Reconhecer que há padrão real nos dados, que algo estava acontecendo, mas que algo pode ser explicado com biologia, antropologia e política, sem precisar de anjos ou aliens. A maioria vai escolher A ou B porque são confortáveis. C é desconfortável. C exige que você segure tensão entre textos dizem isso e realidade pode ser aquilo. C exige que você aceite ambiguidade. Mas C é também a única opção intelectualmente honesta, porque as outras duas, ortodoxia cega e credulidade total, são formas de não pensar. E se tem uma coisa que a investigação dos Nephilim ensina é isso. Pensar é difícil. Pensar é seguir evidência até onde ela leva, mesmo quando ela não leva para lugar confortável. Pensar é admitir quando você não sabe e ainda assim continuar perguntando. Os antigos fizeram isso. Eles viram algo que não entendiam e tentaram registrar. O registro é imperfeito, contaminado por teologia e política, mas está lá. E nossa obrigação não é aceitar o registro como verdade final, nem descartá-lo como mentira. É interrogar, é perguntar: o que vocês viram? O que vocês tentaram dizer? E o que isso revela sobre vocês e sobre nós? Porque no fim, a questão dos Nephilim não é sobre passado, é sobre presente, é sobre como lidamos com diferença, é sobre o que fazemos quando encontramos algo que não cabe nas nossas categorias. Os hebreus exterminaram, os egípcios divinizaram, e nós fazemos ciência, ou tentamos. Pegamos ossos, DNA, textos e tentamos reconstruir o que aconteceu sem matar ninguém e sem adorar ninguém. Isso é progresso. Pequeno, lento, mas progresso. E talvez daqui a 1000 anos alguém olhe para os nossos registros, nossas pesquisas, nossos debates, nossos vídeos e pergunte: o que eles estavam tentando dizer? O que eles viram que nós não vemos? E talvez descubram que nós também estávamos cegos para algo óbvio. Porque cada época tem seus pontos cegos. Os hebreus não tinham genética. Os egípcios não tinham arqueologia. Nós não temos. O quê? Não sabemos. Esse é o ponto. Nunca sabemos o que estamos perdendo até alguém do futuro apontar. Então a conclusão real não é sobre os Nephilim. É sobre método. É sobre como você investiga algo quando a evidência é escassa, contraditória e carregada de significado religioso e político. E a resposta é: você faz o melhor que pode. Você olha os textos com respeito, mas sem reverência. Você olha os ossos com rigor, mas sem cinismo. Você monta cenários, testa, descarta os que não funcionam, refina os que funcionam. E você admite sempre que pode estar errado. Porque ciência não é sobre ter certeza, é sobre ter o tipo certo de dúvida. Se você quer mais investigações assim, que tratam temas controversos com seriedade, que não vendem resposta fácil, que colocam ortodoxia e alternativa lado a lado e deixam você decidir. Se inscreve, deixa o like, compartilha com alguém que consegue pensar sem entrar em pânico. E comenta. Qual das 3 opções você escolhe? A, B ou C?
Ortodoxia, credulidade ou tensão? Quero saber. Por que a conversa não termina aqui? Ela está só começando. Temos mais episódios vindo sobre os Refaim, sobre os Anakim, sobre construções megalíticas no Levante que ninguém consegue datar, sobre textos apócrifos que a igreja escondeu por séculos, e cada um vai te dar mais peças do quebra-cabeça. Não para te dar a resposta final, para te ensinar a fazer perguntas melhores. E aqui vai a última peça. A que não encaixa em lugar nenhum, mas não pode ser ignorada. Em 1947, beduínos encontraram os manuscritos do Mar Morto em Qumran. Entre os textos, cópias do livro de Enoque, fragmentos de Gênesis com comentários e um texto chamado Livro dos Gigantes, escrito em aramaico, datado do século I a.C. Esse texto expande a narrativa dos Nephilim, dando nomes: Ohia e Rahia, filhos de Shem e Haza, que têm sonhos proféticos sobre sua destruição. O texto descreve os gigantes tendo pesadelos, onde uma tábua é jogada na água, e só 3 nomes ficam nela, alusão a Noé e filhos, únicos sobreviventes. Os gigantes pedem a Enoque para interceder por eles junto a Deus. Enoque diz: não tem jeito, vocês vão ser destruídos. Por que isso importa? Porque o texto foi escrito séculos depois do suposto evento. E ainda assim, trata os Nephilim como história real, não mito. A comunidade de Qumran, grupo religioso radical, possivelmente essênios, considerava isso importante o suficiente para preservar, copiar, estudar. Para eles, os Nephilim não eram metáfora, eram advertência. Eram o que acontece quando fronteira entre humano e não humano é cruzada. E a mensagem era clara: não cruze de novo. Nós cruzamos, claro que cruzamos. Fazemos edição genética, criamos híbridos animal-humano em laboratório para pesquisa médica. Estamos há décadas, talvez anos, de poder fazer melhorias genéticas em embriões humanos, aumentar a inteligência, força, altura. E quando fizermos isso, vamos criar nova classe, os aprimorados. E aí, o que os não aprimorados vão fazer? Vão exterminar, como os hebreus? Vão adorar, como os egípcios? Ou vão fazer a terceira coisa, ainda não inventada? Os Nefilim são o espelho, não do passado, do futuro, e por isso eles nunca vão deixar de ser relevantes. Enquanto houver diferença, e enquanto diferença gerar medo ou inveja, os Nefilim vão estar lá, não como seres literais, mas como pergunta. O que você faz quando encontra alguém que não se encaixa? Você mata, adora ou aprende a conviver? A resposta que você der a essa pergunta vai definir o próximo capítulo da história humana. E diferente dos Nephilim, esse capítulo ainda não foi escrito. Ainda dá tempo de escolher final diferente. Fica a pergunta, fica a atenção, fica o trabalho de pensar. E se você fez esse trabalho até aqui, você já é parte da resposta, porque pensar é resistência. Pensar é o que separa humanos de monstros, ou de deuses. Escolhe o teu lado e segue em frente. Próximo episódio: os Refaim de Bazan, os túmulos de pedra que ninguém consegue explicar. E por que a Bíblia diz que eles foram os últimos? Ou não foram?